Oi pessoal, tudo bem? Então a partir de agora, algumas das nossas aulas de Tecnomídias, elas vão acontecer nesse livro aqui que vocês receberam na quinta-feira, quando vocês foram buscar o materialzinho de vocês na escola. É um livro de projetos, tá? E os projetos relacionados aos terceiros anos, eles falam bastante sobre os índios. A gente recém passou o dia do índio, né? Agora é dia 19. E agora a gente vai começar a conversar um pouquinho com eles. Então, provavelmente, uma vez por mês, mais ou menos, as nossas aulas de Tecnomídias, elas vão ocorrer utilizando esse livro aqui para dar continuidade para o projeto. O primeiro projeto, a primeira coisa que a gente vai conversar sobre os índios, pessoal, é a respeito do Parque do Xingu. Aqui a gente tem um mapa do Brasil, a gente tem alguns estados brasileiros, tem o estado do Mato Grosso, tem Pará, Amazonas e Rondônia. E aqui nessa parte verde, pessoal, que fica lá no Mato Grosso, ó, o Rio Grande do Sul está aqui embaixo, tá? Que fica lá no Mato Grosso, a prof já foi para essa região, ela é muito bonita, tá, pessoal? Então, o Parque Nacional do Xingu, ele fica aqui, ó, no estado do Mato Grosso. Mas por que que esse parque foi criado? Por que que a gente vai conhecer um pouco a respeito desse parque? A prof vai apresentar para vocês também algumas curiosidades a respeito da cultura indígena, certo? Então, a gente vai descobrir agora por que que a gente vai conversar a respeito do Parque Nacional do Xingu. Deixa a prof tirar daqui, ó. A gente vai fazer uma expedição online, mais ou menos, tá? A respeito do Parque Indígena do Xingu, certo? Primeiro, pessoal, como vocês imaginam que seja um parque indígena? Como será que é um lugar onde os índios ainda conseguem morar, relevando a sua cultura mais ou menos na raiz dela, certo? Então, como será que é? Por que que a gente vai estudar isso? O que que vai trazer de contribuição para a gente conhecer um pouco mais dos índios? Quem que são os índios? Será que esse termo índio está correto? Será que está certo a gente falar índio? Certo? Então, a nossa expedição, ela tem o objetivo da gente conhecer um pouquinho mais a cultura indígena, certo? Esse aqui, ó, pessoal, essa aqui é uma foto aérea, tá? Da região do Parque do Xingu. Tá? De uma das regiões, né? Porque na verdade ele é bem grande, assim, ele tem vários quilômetros, ele é bem grande, o Parque Nacional do Xingu. E é isso que a gente vai conhecer. Vamos lá um pouquinho, então? Aqui, ó, galerinha, a gente tem a foto, ó, esse aqui tá no livro de vocês, essa foto tá no livro de vocês lá na página 9, tá? Então aqui é uma criança indígena dessa aldeia aqui, do Alto Xingu, no Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2012. Como todo projeto, pessoal, ele tem que ter um início, ele tem que ter um fim. Então, o início é o dia que vocês estão vendo esse vídeo que a Pro tá passando para vocês. E o final, galera, é quando terminar o nosso livro. Por que quando terminar o nosso livro? Porque todo ele vai falar sobre indígena, certo? Então, galerinha, por isso que a prof não completou as datas aqui, porque eu não sei o dia que vocês estão vendo, né, esse vídeo, e porque a gente não tem muita certeza esse ano, as coisas estão muito incertas, né. Então, galerinha, eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre os indígenas, tá? Primeiro, pessoal, que o termo índio, ele não está correto, tá? A prof colocou na forma de pergunta, mas ele não está correto, certo? Por que não está correto? Porque, na verdade, quando os europeus chegaram aqui, eles acreditavam que eles estavam chegando nas Índias. E por isso que eles viram a população que já estava aqui há muito tempo antes dos europeus chegarem aqui. Então, na verdade, nada foi descoberto, porque, na verdade, esse local já existia e já existia uma população que ficava e morava nessa área, né? Quando os europeus chegaram, eles acreditaram que tinham chegado nas Índias, eles meio que se perderam ali, por isso que eles chamaram os indígenas, os moradores desta terra de índios, por causa das Índias, certo? Quando eles chegaram aqui, galera, acredita-se que tinha de 3 a 5 milhões de indígenas. Então é bastante gente, era muita gente, que já habitava a nossa região, do sul ao norte e nordeste do Brasil, certo? A maioria dos índios, galerinha, ela foi morta ou foi escravizada, enfim, mas principalmente escravizada bastante, né? Ou morta por causa das doenças trazidas pelos europeus, porque o índio nunca tinha tido contato com o europeu. Então, quando eles chegaram aqui, eles se encontraram e os vírus e bactérias que vieram junto com os europeus acabaram matando grande parte da população indígena,
tá? Acredita-se mais ou menos que hoje tem em torno de 400 mil índios no território brasileiro, fora aqueles indígenas que vivem fora das suas aldeias. 400 mil morariam nas aldeias e 100 a 180 mil mais ou menos moram fora das aldeias, tá certo? Foram aqueles que acabaram de uma forma se integrando na cultura, na nossa cultura, né? Porque o indígena tem a sua cultura. Olha aqui, olha que legal. Aqui é o Parque Nacional do Xingu, pessoal. Então aqui é a forma como eles se organizam nas aldeias, certo? E olha que legal, pessoal. O Parque do Xingu é um dos maiores parques da América Latina e foi criado em 1961. Por que foi criado, pessoal? Então ele é muito antigo, né? Mas por que foi criado? Primeiro, para proteger as terras indígenas e proteger aquela população indígena que já era dona daquelas terras antes da gente, do europeu chegar aqui, né? E para dar melhores condições de vida para a população indígena, né? Eles falavam a linguagem tupi, era uma das línguas faladas aqui. Palavras como amendoim, muqueca, taturana, caipira, pipoca derivam dessa língua tupi. Olha que legal, a gente ainda usa muito da cultura deles, né? E ainda existe, pessoal, olha que legal isso, tribos isoladas na Amazônia, ou seja, que raramente ou nunca tiveram contato com a gente. Então isso é bem legal, imagina quanta coisa interessante eles não sabem e não teriam e tem para passar para nós, né? Pessoal, então o que a gente vai fazer? Deixa a prof vir para cá. O que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, vocês vão lá na página 14 do livro de vocês, certo? Vão dar uma lida neste texto aqui e responder essas questões. Essa e tem mais uma, que se eu não me engano tá abaixo dela, tá? E vão responder as perguntinhas da página 14. Depois, pessoal, vocês vão para a página 15, tá, pessoal? Nessa página 15, realmente a prof olhou agora na página 14, tem a pergunta B que acabou não saindo no slide anterior. Então, tem duas perguntinhas na página 14, tá? A página 15, a prof não colocou o mapa do Brasil que tá lá, porque senão ia dar a resposta para vocês, tá? Então, por isso que a prof colocou um outro mapa do Brasil, marcado aqui o Parque do Xingu, um pouquinho diferente, enfim, ele é um pouquinho maior, né? E aqui vocês têm algumas perguntas para serem respondidas. Quando fala nascer para criar uma legenda, a prof deu uma ajudinha para vocês aqui. Vocês vão responder a pergunta A, responder a pergunta B e depois vocês vão criar no mapa uma legenda que informe as informações que vocês descobriram na A e na B. Então, vocês vão ter que pintar lá em cima o mapinha e passar aqui na legenda. Mas se vocês derem uma olhadinha com calma, vai dar uma ajuda aqui em cima, tá certo? Então, essa é a outra atividade. E aqui a prof colocou um resumo do que é para fazer, tá? Que é ler a página... Esse é o resumo das coisas que a prof acabou de explicar, tá? Ler a página 14, fazer a questão A e B da página 14 e fazer a atividade 3 da página 15. Bem importante, pessoal. Colocar o nome no livro, certo? Encapar ele, cuidar muito bem do livrinho de vocês, porque esse livro é de vocês, vocês vão poder ficar com ele, tá certo? E quando que vocês vão apresentar para a Pro essas atividades feitas? Quando a gente tiver o nosso Meet, eu vou colocar as datas certinhas no PDF, tá? Quando nós tivermos o nosso Meet, porque para o terceiro ano A é uma data e para o terceiro ano B é outra data. Então, quando eu tiver essas duas datas certinhas, eu coloco ali no PDF, aí a gente vai poder conversar a respeito disso. O que vocês acharam, o que vocês gostaram mais, o que vocês gostaram menos, se vocês conseguiram localizar os mapas, fazer tudo direitinho e a gente vai corrigir essas atividades também, certo? E aqui, ó, galera, a prof colocou aquela foto de uma das aldeias, né, do Parque do Xingu, e aqui, ó, uma das moradias deles, né? Então, para vocês conhecerem um pouco as culturas, pessoal, é muito importante a gente conhecer culturas diferentes e para respeitar elas. E também para perceber que muitas coisas que a gente ainda usa, que a gente ainda faz, alguns hábitos, algumas palavras, alguns alimentos, que é uma da parte do nosso projeto, a questão de alimentos, vieram dos índios, que realmente eram as pessoas que estavam aqui antes do europeu chegar. Tá certo, pessoal? Um beijo bem grande e até a próxima.